Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos acabar o estudo dos precursores da educação que nós estivemos fazendo durante esse mês. Os precursores da educação são aquelas pessoas que pensaram a educação de uma maneira diferente de como ela era desenvolvida na época em que eles viveram, obviamente. Então eles discordaram, eles pensaram, eles criaram novas teorias que fez a evolução da educação acontecer. E hoje nós vamos ver dois dos mais importantes desses precursores, apesar de todos eles, óbvio, terem a sua importância nesse período. Piaget e Vygotsky são os mais recentes, né? E tem um trabalho que foi mais estudado, mais divulgado, então ele tem um peso ainda hoje na educação muito grande, né? Piaget, ele durante a segunda metade do século XX, ele foi uma pessoa extremamente influente no campo da educação, apesar de nunca ter sido pedagogo, né? Inclusive, quando começaram ele desenvolveu o trabalho dele, né, divulgou, e esse trabalho foi posto em prova, muita gente começou a chamar de método Piaget, e ele dizia que não existia método Piaget, né? Ele não era um pedagogo, e ele não tinha feito pesquisa no campo educacional, ao contrário, ele era um biólogo e ele trabalhava, a pesquisa dele, né, o trabalho dele era voltado para observação científica, né? Que observação científica? Ele observava o processo de aquisição de conhecimento do ser humano. E como ele fez isso? Observando os filhos, né? Ele tinha filhos e ele, observando essas crianças, né, observando os filhos dele, ele começou a perceber algumas características que eram repetitivas, né? Algumas situações que se repetiam para cada um dos filhos, né? Mas que eram fases distintas, que eles tinham fases específicas, né? E ele observando isso, né? Ele desenvolveu uma investigação chamada epistemologia genética, né? O que é isso? É a teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. Ou seja, ele observou a criança sem nenhum estímulo a princípio, né? Nenhum estímulo específico, buscando uma resposta específica. Ele deixou a criança ser o que ela era, e ele ia observando. E ele depois foi desenvolvendo essa teoria com trabalhos, então ele foi sim fazendo alguns estímulos para ver qual era a resposta dessas crianças, né? E em todo o extenso trabalho dele, ele definiu, né? Ele determinou no estudo dele que o pensamento da criança ela passa por 4 estágios: sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais. Isso começa quando a criança nasce e vai até o início da adolescência, desculpem, que é quando a capacidade plena de raciocínio do indivíduo é atingida. Essas descobertas do Piaget tiveram grande impacto na pedagogia, apesar de ele não ter feito com esse enfoque. O enfoque dele era científico, buscando conhecer como que o conhecimento se desenvolvia, né, no indivíduo, como o ser humano aprendia e como isso acontecia. Mas eles esses conhecimentos demonstraram que a transmissão de conhecimentos ela é limitada. Por que ela é limitada? Porque não se pode fazer a criança aprender uma coisa que ela não tem condição.
né? Por exemplo, eu não consigo ensinar uma criança a fazer raiz quadrada se ela não sabe as operações anteriores, né? Se ela não sabe fazer uma multiplicação, uma divisão, ela não vai saber fazer raiz quadrada, né? Isso não quer dizer que uma criança pequena não tenha condições de aprender isso. Ela tem, mas ela precisa ter pré-requisitos para aprender coisas mais avançadas. Então, a limitação é essa. Você não consegue aprender se você precisa de subsídios para isso, né? E, por outro lado, né, a criança, mesmo que ela tenha condição, ela não vai se interessar por conteúdos que não fazem falta para ela. Ou seja, a criança é movida pela curiosidade, né? A aprendizagem, ela tem que ser movida pela curiosidade, na visão do Piaget. Porque essa curiosidade é que faz a criança ir buscar, se interessar em querer aprender, né? Por isso que ele é chamado... porque em cima disso, né, dessa teoria, é que foi desenvolvido a corrente construtivista, né, onde a criança ela mesma vai fazendo as descobertas, né? O professor ele é bem um mediador mesmo, ele é um provocador, ele é um estimulador dessa criança, né? Ele vai estimular a curiosidade, ele vai estimular o desejo da criança aprender, né? E é um método muito específico, né? O construtivismo puro, ele é muito específico, ele é muito, não é simples de lidar. Para você trabalhar com a metodologia pura do construtivismo, numa escola que é só construtivista, a gente tem algumas espalhadas por aí. Uma famosa, se vocês quiserem pesquisar, é a Escola da Vila. Ela desenvolve um trabalho em cima do construtivismo. Para você entrar na escola, para trabalhar na escola, você tem que fazer um curso para conhecer a metodologia e todo o processo pelo qual a criança passa e o professor vai caminhar. E os alunos, eles não entram em qualquer época na escola, né? Com qualquer idade, na verdade. Eles têm que entrar no início de cada ciclo. Então, se ele vai estar na educação infantil, ou ele entra no começo, ou ele vai entrar só nos anos iniciais. No primeiro ano dos anos iniciais. Ele não entra no segundo ano, por exemplo. Porque, como é uma metodologia muito específica, a criança ela não consegue acompanhar quando esse processo já está em desenvolvimento nos outros, né? É uma coisa muito mais complicada de ela embarcar com o trem andando, por exemplo, né? Então, é um processo que ele dizia que as crianças eram capazes de se descobrir e descobrir o mundo ao redor e descobrir as coisas que lhe interessam. E aí vem o papel fundamental do professor como o mediador desse conhecimento, como o estimulador, né? Aquele que vai provocar na criança a vontade de aprender, de descobrir, de buscar a informação para ela se sentir satisfeita, para ela se sentir plena. E então, o Piaget dizia isso, que educar é provocar atividade, é estimular essa busca pelo conhecimento, né? Uma frase dele que eu gosto muito é que o professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Então, a gente, ao contrário do que muitas vezes acontece, a gente não pode impedir que a criança pergunte, ao contrário. Quanto mais ela pergunta, mais ela quer saber. E quanto mais ela quer saber, quando ela é estimulada, mais ela vai aprender, né? Então, quanto maior for a gama de interesses, né, mais amplo vai ser esse conhecimento, né? Quanto maior o interesse da criança por assuntos diversos, mais completo é o conhecimento que ele vai ter.
né? Ao contrário daquela criança que, por exemplo, e não tem nada de errado com isso, né? Que ela ama dinossauro, então ela conhece tudo sobre dinossauro, mas ela não conhece mais nada além disso. Não é que ela... Vou me explicar melhor. O conhecimento dela dos outros aspectos não acompanham esse interesse, né? Então ela vai ficando mais limitada. Agora, se ela conseguir desenvolver interesse por outras coisas também, essa amplitude de conhecimentos é maior. A bagagem dela vai ser mais completa e ela vai conseguir ser um indivíduo mais atuante, mais consciente, porque o conhecimento dele é muito mais global, não é tão específico. Então esse é o Piaget. E o próximo que a gente vai falar é o Vygotsky, é um bielorrusso, psicólogo, morreu muito cedo, né? Mas deixou uma obra muito grande escrita, né? Na parte pedagógica, propriamente dita, ele dizia que as relações sociais eram fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, né? Tanto que através desse pensamento do Vygotsky que se inicia a chamada como que chama? A corrente socioconstrutivista ou socio-interacionista. Ele defendia, né, que o convívio na sala de aula não devia ser restrito só às crianças da mesma faixa etária, né? Ele dizia que as crianças deviam conviver com diversas faixas etárias ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tem uma teoria de que a criança sozinha ela tem uma capacidade limitada de fazer algumas ações, mas com a ajuda de alguém ela pode avançar, ela pode fazer outras ações. Então é o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. A criança tem o desenvolvimento real dela, ele considerava o que a criança conseguia fazer de forma autônoma, sozinha. O que ela conseguia era o desenvolvimento real da criança. O desenvolvimento proximal dela, né, é o que ela conseguiria desenvolver se ela tivesse a ajuda de alguém. Então, vou dar um exemplo. Uma criança que consegue engatinhar. Então, o desenvolvimento real dela é que a criança sabe engatinhar, ponto. Qual que é o desenvolvimento proximal dela? Se eu der a mão, se eu segurar as mãozinhas dela, ela vai conseguir andar? Ela consegue andar. Então, esse é o desenvolvimento proximal dela, é o caminhar. Mas ela ainda precisa de ajuda. O intervalo entre essa criança que consegue engatinhar sozinha e a criança que consegue andar com ajuda, esse intervalo aqui no meio, ele chama de zona de desenvolvimento proximal, né? Porque a criança ela vai trabalhar, né, para conseguir sair deste ponto que ela já consegue fazer sozinha para chegar aqui. Esse intervalo é a zona de desenvolvimento proximal, é onde a criança, com a ajuda, ela vai desenvolvendo habilidades, ela vai adquirindo condições de chegar até esse ponto. A hora que ela chega neste ponto, ou seja, ela deixa de engatinhar sozinha e começa a andar sozinha, essa aqui, que era a zona de desenvolvimento proximal, ela deixa de ser a zona proximal e ela passa a ser agora o desenvolvimento real da criança. Ela já anda sozinha. Então agora o que ela vai precisar de ajuda para desenvolver? Então vamos supor que ela vai precisar de ajuda para começar a se vestir sozinha. Então aqui ela já anda. Desenvolvimento real. Aqui eu quero que ela comece a se vestir sozinha. Então esse intervalo aqui, né, entre uma mão e outra, é a zona de desenvolvimento proximal.
Então, o desenvolvimento da criança, ela vai passando por essas fases. O desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e o desenvolvimento proximal dela. A hora que a criança ela vai vencendo as etapas com a ajuda e ela atinge aqui, né, o que a gente queria que ela fizesse, ou seja, ela começa a se trocar sozinha, essa zona de desenvolvimento, que era chamada de proximal, porque ela ia conseguir fazer, ela já consegue, ela vira o desenvolvimento real. E aí cria-se uma nova zona de desenvolvimento proximal para ela percorrer. Então, vocês estão vendo que o desenvolvimento da criança, ele vai sendo assim. O que ela faz sozinha? O que ela precisa de ajuda? Esse intervalo entre o que ela faz sozinha e o que ela faz de ajuda é a fase de aprendizado. A hora que ela consegue fazer o que ela não conseguia fazer sozinha, ela passa a conseguir, isso já é um desenvolvimento real. Então, ela passa a ter uma nova meta. Então, ela volta lá. Eu tenho um novo desenvolvimento real. Eu já sei isso. O que eu quero fazer? Eu quero fazer isso. Esse percurso que ela leva, do que ela já sabe fazer sozinha, para o que ela precisa fazer com ajuda, que é o processo de aprendizado, que o Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal, né? E então ele dizia que com a ajuda de crianças mais velhas, as crianças mais novas conseguiam ir vencendo esses pedaços, né? Conseguindo fazer esse aprendizado de forma mais rápida. Por quê? Porque ela tinha ajuda, ela tinha estímulo, ela estava vendo exemplos ali, né? Então, não a todo momento, mas que o convívio, o contato com as crianças mais velhas favoreceriam esse desenvolvimento de forma mais rápida e mais eficiente, né? Era o que ele falava muito disso, né? Então, eu espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. São dois pensadores que muito contribuíram para a educação, apesar do foco deles, né, nenhum dos dois serem pedagogos e o foco não ter sido exatamente isso, a contribuição dos estudos deles para a pedagogia, para a educação foi muito grande, né? E daí se originaram uma série de novas metodologias, de novas ideias, de novos conceitos. E então é isso que eles buscavam, né? Usando a teoria de Vygotsky, é o que a gente faz. O que a gente sabe hoje? O que a gente precisa saber no final do curso, né? Esse percurso é o nosso curso, né? Esse percurso todo é o nosso processo de aprendizado. O nosso objetivo não é formar vocês professores. Então, hoje vocês são estudantes autônomas aqui. O que vocês querem ser quando a gente acabar? Vocês vão ser professoras. Então, esse percurso é o percurso de aprendizado de vocês, né? É isso que a gente tem que focar, né? Nesse percurso. Como é que esse percurso é conduzido? Vocês lembram que eu falei para vocês logo no começo do curso que nós, professores, a gente pode indicar caminhos, né? Mostrar direções, mas que cada um de vocês é que escolhe a forma como vocês vão fazer, como vocês vão percorrer esse caminho, né? A gente não pode percorrer o caminho por vocês. Cada um escolhe a sua forma de caminhar. E a forma que vai caminhar, que vocês vão caminhar, é o resultado que vocês vão ter, né? Então é aí que vocês têm que pensar, né? Se vocês querem ser um professor, né? E que a gente tem bastante, ou se vocês querem ser o professor. É essa a diferença. É esse caminhar que vai propiciar você ser um professor ou ser o professor. Então, pensem com carinho, né? Estudem, se dediquem, porque ser professor é se dedicar, é se entregar, é se doar para que outra pessoa consiga se desenvolver, atingir a plenitude que ela precisa para ser um ser humano íntegro. Íntegro que eu digo completo, né?
cognitivamente, emocionalmente, fisicamente. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos ao universo da educação. Ele é trabalhoso, né? É cansativo, sim, mas ele é muito, muito satisfatório. Vejo vocês semana que vem. Até segunda.